nós temos dificuldade de quando acontece uma situação em olhar o lado positivo. A gente sempre está ali já expondo o que não foi bom que acontece dentro de casa. Agora é só seguir esse conselho, a estratégia do Senhor Jesus para orientar e ensinar cristãos. E falando no que é especial, a família. Você estava falando que nós sempre trazemos aqui orientações e conselhos para a família. E a gente tem falado muito sobre a palavra, né? A palavra. E muitas pessoas, às vezes, elas desprezam o poder que existe na palavra dela. O poder da palavra dela para o marido, o poder da palavra dele para a esposa, para os filhos. E falando mais sobre isso, o conselho de hoje, a palavra seria o elogio. A gente quer reforçar você a dar essa abertura, porque às vezes, né, nós temos dificuldade de quando acontece uma situação em olhar o lado positivo. A gente sempre está ali já expondo o que não foi bom que acontece dentro de casa. Às vezes seu marido não foi feliz numa colocação que ele fez, o seu filho fez algo que não te agradou. Então nós temos a tendência de já pegar aquele problema e fazer um alarde com ele. E eu gosto muito de usar a estratégia do Senhor Jesus, que ele, quando foi dar orientações muito sérias para as igrejas, ele primeiro elogiou. Uhum. Ele pegou as qualidades para depois pontuar o que não estava certo. E essa estratégia mostra o amor, né? O amor que é o cuidado. Primeiro eu falo, olha, você tem essas qualidades, eu estou te elogiando, mas existem algumas questões que precisam ser alinhadas. Eu gosto de falar também que uma atitude nossa não define quem a gente é. Então, às vezes, você chegou lá e viu que o seu filho mentiu para você. Ao invés de você falar, filho, você é um mentiroso, você sabe o que acontece com quem mente? Porque quando você já taxa ele como mentiroso, é como se você estivesse carimbando ele, assim, né, firmando uma identidade. E claro, nós seres humanos, a gente vem, né, de uma natureza muito ruim. A gente você costuma ensinar muito que a gente não precisa ensinar a criança a mentir, que isso aí vem de natureza. Mas a gente precisa estimular ela a falar a verdade. Ao invés de você chegar e criticar o seu filho, né, já falando sobre a mentira, tenha paciência. Se de repente você é aquela pessoa mais explosiva, deixa passar o momento e fala, a mamãe precisa de um tempo, mas eu quero conversar sobre isso. E de repente, quando você estiver mais tranquila e calma, você fala, filho, vamos conversar sobre aquela situação que aconteceu. E você fala, você é um menino tão dedicado, tão esforçado, eu gosto tanto que você é diferenciado, você é alegre, você é esperto, enfim, mãe sabe muito bem elogiar o filho, né? Porque é nossa cria, digamos assim. E depois que você reforçar o que ele tem de positivo, você pode pontuar. Mas sabe aquele dia que você mentiu para a mamãe falando que queria brincar lá no playground, mas aí você falou, aí você conta lá o que ele falou. Então, a mamãe quer te ensinar algo sobre isso. Toda vez que a gente conta uma mentira, a gente perde depois a credibilidade. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. Claro, você vai falar na linguagem que ele vai te entender. Se ele for menorzinho, você vai usar a linguagem para aquela criança menorzinha. Se for já um adolescente, você já sabe que você pode usar uma outra abordagem. Mesma coisa com o teu marido. De repente, você ficou frustrada, chateada porque ele fez algo que você não gostou. Ao invés de você falar, você sempre faz isso. Porque a gente, né, mulher, quando tá de cabeça quente, a gente solta uma dessas. Eu não tô livre, não. Eu tenho sempre que me policiar e me lembrar que eu tenho um compromisso com a minha palavra. Então, você espera, né? E você me ajuda muito nisso. Toda vez que eu dou uma resvalada, você fala, olha, calma, vamos. Mas se tem uma estratégia bíblica, então quanto mais a gente fazer o uso dessa estratégia bíblica que funciona há milhares de anos atrás, e hoje não vai ser diferente. A pessoa ela entender isso, poxa, peraí, a Bíblia é o manual da vida. Tudo que eu preciso está ali, mencionado, ensinado, orientado, dirigido. Então é só a gente colocar em prática. A questão é que às vezes ou a pessoa não sabe, às vezes tem gente agora, famílias agora, que não sabia dessa estratégia. Poxa, é verdade. Jesus ele teve que falar com as igrejas lá em Apocalipse, mas antes ele elogiou. Ele reconheceu o que ela tinha de bom.
né? E principalmente na nossa família, que é o lugar que a gente mais ama, a gente tem que reconhecer o que a gente... Por quê? Porque quando a gente já chega criticando, o ser humano já fica armado e até aquilo que seria para ajudar, ele já não vai receber, ele sempre vai estar na defensiva. Então, primeiro, você reconhece o ponto positivo, você valida o que ele tem de bom, para depois você pontuar uma atitude que não foi uma atitude aprovada, né, correta. Principalmente nós que estamos aqui falando de um lar cristão, né? Então, nós temos essa missão de ajudar os nossos filhos na caminhada. Então, agora nós vamos orar pela família. Eu creio que você entendeu. Agora é só seguir esse conselho, a estratégia do Senhor Jesus para orientar e ensinar cristãos, igrejas, famílias, né? Porque nós temos que olhar dessa forma. A pessoa, às vezes, pode não estar na igreja que eu frequento, mas somos irmãos. Existe só um Pai, né? E nós não podemos deixar, em hipótese nenhuma, principalmente você que está nos acompanhando agora, da sua casa, você está nos acompanhando agora, do seu carro, do seu local de trabalho, onde quer que você se encontre. Você já parou para analisar que as guerras, elas são de pessoas, às vezes, das mesmas nacionalidades? A pessoa nasceu na mesma nação, às vezes tem um sobrenome parecido ou sobrenome igual, tem muita guerra. Mas por quê? Porque as pessoas, elas levantam muitas bandeiras, e as bandeiras dividem mais do que unem. O Senhor Jesus, ele veio para unir. Um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. Então, vamos orar agora pela Sagrada Família. Se você tiver a sua família aí junto com você, dê as mãos à sua família, abraça a sua família. Mas se você está só, você vai pedir a Deus por eles. Feche os olhos. Espírito Santo, meu Deus, entregamos a nossa família em Tuas mãos. Nossa casa, o nosso lar, os nossos entes queridos. E que essa pessoa possa, a partir de agora, usar dessa estratégia que o Senhor deixou. Tem algo para resolver? Vai parar para resolver, mas primeiro, pontua, elogia, abre a boca não só para criticar, mas também para dizer quão essa pessoa é importante na sua vida. Fale o nome da sua família. Se você precisar pedir perdão para quem está aí do seu lado, faça isso agora. Peça perdão para ele, peça perdão para ela. Aproveite essa chance. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Cante a rocha, vamos cantar isso. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou, o amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Então cante isso. Meu Jesus, eu te entrego
está firmada. É Ele, o amor que alcançou, o amor que alcançou a minha casa. É Ele, cante meu Jesus, meu Jesus. Eu te entrego. Eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. E nós entregamos toda a nossa casa, toda a nossa vida, toda a nossa família em tuas mãos, que o Senhor possa tomar a dianteira, governar, meu Deus, a nossa casa. Aquilo que nós não conseguimos resolver, entregamos em tuas mãos. E o que nós precisamos fazer, nos dê essa sabedoria, que esses conselhos sejam aplicados. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.